Olá, pessoal! Eu espero que todos estejam bem. Professora Silvia Antunes, falando aqui do nosso canal, que tem um propósito Educa Transforma, através da técnica dos 3 As: aprender, aplicar e agir. Agir com o sentido de partir para a ação de compartilhar o conhecimento. Então, pessoal, para a nossa trilha de aprendizagem, eu trouxe essa frase de Aristóteles, e peço que você fique comigo depois da vinheta e eu te explico melhor. Então, pessoal, Aristóteles dizia o seguinte: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Pois é, pessoal, estamos em um momento bastante oportuno, já estamos no mês de junho, encerrando o primeiro semestre, né? E daqui a pouco a gente já tem uma nova etapa. Então, eu quis trazer um conhecimento hoje para a nossa trilha de aprendizagem que é bastante interessante. Veja na sequência: educação financeira em ação. Exatamente isso, pessoal. O que eu quero falar aqui de educação financeira? Bom, a sugestão é reunir a família, adultos e crianças, né, para tratar desse assunto ao redor da sua mesa. Por que não ao redor da mesa posta? Cada um vem apresentar uma sugestão, né, apresentar a sua ideia, os seus sonhos, para que seja feito um planejamento familiar para realizar os sonhos de todos, né? E o principal, a sustentabilidade financeira ao longo do tempo, ok? Então, reúna sua família e mãos à obra, ok, pessoal? Bom, o que precisamos fazer, né? Então, analisar as finanças. Tá bem, o que é isso? Fazer um diagnóstico das finanças, exatamente isso, né? Assim como para a questão de saúde, precisamos ir a um médico e o médico solicita vários exames para fazer um diagnóstico da nossa saúde, ok? Então, é exatamente assim com as finanças também. Bom, por onde começar, né? Vamos fazer o seguinte: primeiro, anotar a entrada de recursos. Bom, você pode me perguntar, né? Que entradas de recursos? Pois bem, aquele dinheiro que entra mensalmente no seu bolso, no seu caixa pessoal, no seu orçamento doméstico. O salário mensal, a remuneração por um trabalho que você recebe em forma de diária, ou então por semana, ou quinzena. Tem aqueles rendimentos de e aluguel por imóveis que pode ser que você tenha e esteja alugado e o inquilino faça o pagamento, ou então alguns investimentos que geram rendimentos. Também pode ser uma renda extra, uma atividade que não é permanente, é questão de uma oportunidade de conseguir uma entrada de recurso pela sua não atividade principal, ok? Bom, outros também, por exemplo, um prêmio de uma loteria, alguma coisa, né? Uma doação recebida de alguém. Então, aqui estão listadas as entradas de recursos. Bom, mas e as saídas, né? É necessário fazer a identificação, né? Identificar a saída de recursos. Como assim? Os recursos, eles têm, né, uma destinação. Então, aquele dinheiro que entrou no seu caixa pessoal, ele foi destinado para várias áreas. Por exemplo, moradia, né? Se é um aluguel e as taxas relacionadas ali à moradia, se for aluguel ou mesmo que seja casa própria, e aí tem o IPTU, enfim. Algumas taxas, água, luz, gás, mobilidade no sentido aqui de locomoção, né? O transporte, supermercado, padaria, hortifruti. O que mais que nós temos aqui? Escola, cursos extras, telefone, celular, internet, plano de saúde, farmácia, assinaturas de TV, filmes, músicas. Então, veja bem, saída de recurso
é necessário fazer a identificação, que são muitas, né? Bom, e aí o que é importante fazer? Classificar. Classificar por tipo de consumo, né? Então, ó, classificar cada saída, né, do recurso por tipo de consumo. Como assim, né? A sugestão que eu aplico aqui é que seja essencial, eletivo ou extra, né? Então, todos os consumíveis, ele tem uma característica, né? Então, vamos ver aqui na sequência. O essencial, por exemplo, a moradia, a pessoa vai morar em algum lugar, né? Seja uma casa, um apartamento. Comunicação, vai se comunicar de alguma forma, né? Por telefone, celular, enfim, pela internet. E a mobilidade? Usar um transporte público, um táxi ou um automóvel, enfim. Em questão de educação, tem escola, tem os livros, tem toda aquela formação acadêmica. Em relação à saúde e cuidados pessoais, né? O atendimento médico, atividades físicas, tudo isso está aqui no grupo classificado por mim, na minha sugestão, no meu ponto de vista, é o grupo essencial. Bom, e o eletivo? Eletivo, por exemplo, assinaturas. Você pode fazer ou não assinaturas de TV a cabo, canais de músicas, de filmes, de esporte. Você faz essa escolha de fazer ou não. Academia, atividade física é importante? Sim, você pode fazer ou não. Você pode, por exemplo, fazer uma caminhada, que já ajuda de alguma forma você fazer alguma atividade. Por que eu digo que é eletivo? Porque se não cabe no orçamento, nesse momento, você não faz. Então, você utiliza uma forma que você não vai desembolsar, você não vai gastar, ok? Bom, também tem o consumível extra. O que é isso? São aquelas emergências que podem acontecer. Por exemplo, um cano estourar ou simplesmente um chuveiro queimar e você tem que trocar, fazer uma manutenção. Então, é algo que realmente você não está esperando, né? E a diversão? A diversão é importante, mas ela não está aqui no essencial, né? Então, ela é extra no sentido de você fazer um gasto maior, né? Então, por isso precisa ser planejado. Uma viagem, né? Pode ser de avião ou de carro, de navio, se você vai para as montanhas ou vai à praia. Enfim, ou então você vai fazer um outro tipo de diversão, vai ao teatro, cinema, vai dançar. Enfim, buscando atividades que são gratuitas, né? Aquelas que são disponibilizadas pelas entidades que oferecem esse tipo de atividade, seja nas praças públicas, enfim, aonde for disponibilizado no bairro que você mora, enfim. Então, são aqueles extras, ok? Bom, o que fazer com tudo isso? Você já sabe que tem entrada de recursos, as saídas e essa classificação. Então, precisa organizar esses recursos de entrada e saída por datas, né? Por que é o momento oportuno da gente falar sobre isso? Porque nós já estamos no mês de junho, o semestre está encerrando. Então, o que a gente pode fazer? Pode aproveitar essa oportunidade, avaliar todos os itens, né, conforme a classificação que a gente está sugerindo aqui e fazer uma estimativa para os próximos meses. Dessa forma, você já organiza o seu orçamento, analisa o que está acontecendo no presente e faz a projeção para o período que vai encerrar ainda em 2022. Bom, o que você pode fazer, né? Uma folha de caderno, uma folha quadriculada no computador, relaciona, pega a sua calculadora e faz as contas e mão na massa. É o praticar a ação de fazer o seu orçamento doméstico, o seu orçamento pessoal, né?
Pode também aproveitar a oportunidade e fazer a projeção do orçamento do ano seguinte. Exatamente isso. Ah, mas por que é importante fazer essa projeção? Para que você tenha uma visão geral, estimada, de como você está administrando o seu dinheiro, né? O dinheiro que entrou, saiu e qual foi o saldo que ficou, conforme o seu padrão de vida, né? Às vezes você pode pensar, um consumo de R$100 é pouco, mas quando você multiplica por 12 meses, já resulta em R$1.200, né? Então, é um momento oportuno de pensar sobre isso. Bem, eu trouxe esse assunto e, de forma resumida, você pode ver aqui, ó, educação financeira em ação. Aprender fazendo, praticar, né? Pratique a elaboração do seu orçamento doméstico. Anotar as entradas, recursos, identificar as saídas, classificar, né, na sugestão que eu dei aqui, que foi essencial, eletivo e extra, organizar, né, em forma de um calendário mensal e aí você chegar a um resultado, né? Bom, por que é importante a gente falar sobre educação financeira? A gente está falando da qualidade de vida, né? No presente e no futuro, né? Essa qualidade de vida ela é afetada pelas escolhas, né? Priorizar as necessidades ou atender o desejo. Tudo isso em prol da realização dos sonhos. Planejar os sonhos para que eles se tornem realidade. O nosso foco sobre o equilíbrio das finanças e a sustentabilidade financeira ao longo do tempo, é importante a gente buscar esse conhecimento, pessoal. Aqui no canal nós temos outros vídeos que podem te ajudar a aprender a fazer o seu orçamento, ok, pessoal? Bom, e também falando em sonho, eu já falei com vocês aqui que escolhi empreender na mesa aposta e o que eu trouxe para vocês aqui? Bom, 24 de junho, mês festivo, aquele mês das festas juninas, né? Então, viva São João! Eu já divulguei nas minhas redes sociais, né, sobre mesa aposta e eu trouxe aqui também para partilhar com vocês, ok? Bom, e também dentro da nossa trilha de aprendizagem tem uma frase muito interessante do Peter Drucker que diz o seguinte: planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes. Então, que a decisão no presente seja cuidar do orçamento, elaborar um orçamento, aprender a fazer e realmente praticar. Então, diagnosticar, analisar e agir. Bom, eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Agradeço pela audiência, conto com a sua audiência também para os próximos vídeos do canal. Peço que dê o seu like, compartilhe esse vídeo, assim você me ajuda a fortalecer o canal e a gente ajuda outras pessoas também. Esse era o recadinho de hoje e é isso.